21, comigo, Matheus Boaventura, e já na linha com a gente, doutor Rodrigo Schwartz Holanda, advogado tributarista. Obrigado, doutor, por estar com a gente, por aceitar o nosso convite, né, por trazer, né, algumas informações importantes, esclarecedoras, quando discutimos, então, o imposto de renda, que sempre gera muitas dúvidas para muita gente, e quando há mudanças, então, nem se fala. E a informação é a seguinte: a Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem, um texto que altera as regras do imposto de renda de pessoas físicas, empresas e investimentos. Doutor, a grande pergunta é: o que muda na prática com a chamada reforma do imposto de renda para as pessoas físicas e para as empresas? Bom, muito boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É sempre um grande prazer, uma grande honra participar aí do debate. Mas, bom, o que muda? A verdade é que mudam tantas coisas que sequer caberia assim, de poder falar de todas as alterações. Então, até porque, até para o nosso ouvinte ficar bem informado, ontem essa aprovação veio acompanhada de 26 destaques, então, que seriam votados hoje, e que, inclusive, foram votados hoje, porém o texto final ainda não foi divulgado. Então, numa linha geral, nós temos uma série de alterações. A primeira grande alteração, que o nosso cliente vai ficar deve ficar muito atento, é a eliminação do desconto simplificado. Aquele desconto que existia num porte de 20% da dedutibilidade, no que toca à tributação das pessoas físicas. Essa é uma alteração que afeta, né, toda a população geral e que todos devem agora acompanhar com muita atenção na votação também do Senado. Além disso, a racionalidade econômica da tributação da renda nas empresas, especialmente aqueles que têm pequenas empresas, médias empresas, e falo agora aquelas empresas que não estão no Simples Nacional, é a tributação dos dividendos. Que, veja, antigamente a empresa apurava um resultado, isso no lucro real, no lucro presumido, esse resultado era tributado conforme o seu regime de apuração, e o lucro dessa atividade ia para os acionistas e isso não havia tributação. Então, tanto é que no Brasil não se tem discussão hoje, né, sobre distribuição disfarçada de lucros. Agora, o que vai acontecer é que quando a empresa apurar um resultado positivo e transferir esse resultado para os acionistas, haverá tributação. No texto aprovado ontem, 20%, e no texto de hoje, que era um destaque de ontem, em 15%. Mas eu só vou afirmar que a nova tributação dos dividendos será 15% quando eu ler o novo texto aprovado. No texto de ontem, era 20%. A ideia são os 15%, né? É que o destaque tenha passou hoje, só falta confirmar mesmo. Enfim, aquela do só acredito vendo, né? Isso, exato. Eu já vi no jornal que aprovou em 15%, mas eu ainda não li o texto de lei que foi aprovado e divulgado, então não foi publicado, mas a ideia que vai mudar muito a tributação das empresas brasileiras é justamente esse fatiamento da tributação, porque você tem a tributação da pessoa jurídica e dos dividendos. Acompanhado da tributação dos dividendos, veio também uma redução das alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica. O que é bem técnico e complexo para nossos ouvintes, sim, em linha geral. A empresa apurava um resultado, esse resultado poderia ser distribuído para o acionista. Agora, esse resultado é menos tributado na pessoa jurídica e quando for para a pessoa do acionista, aí sim será tributado. Então, esses são os principais pontos de atenção e que certamente vão impactar muito a organização das empresas, a forma como se entende o investimento nas atividades, né? Escritórios de contabilidade, clínicas médicas, advogados, especialmente esse universo vai ser muito impactado. Doutor Rodrigo, claro, é o texto base, o senhor está frisando bem, tem ainda os destaques, vai passar pelo Senado ainda, antes da sanção, mas em linhas gerais, a opinião do senhor na análise, né? É uma reforma positiva, os prós e contras? Quando a gente fala em reforma, o ex-secretário Eduardo Everardo Marcel que diz, reforma é tirar de um e botar em outro. Isso é reforma tributária. Se nós temos uma conta, uma máquina pública a custear, a dúvida é de onde vamos custear. Então, o que se está propondo a reformar é alterar as formas de custeio do Estado. A gente não pode pensar na forma de tributação do imposto de renda dissociado da forma de tributação da CBS, que, veja, o Arthur Lira, com a pandemia, tem muita expectativa sobre um novo refis. Todos os empresários têm falado sobre isso, até o ministro Guedes falava em passaporte tributário para o novo sistema, mas nós temos um novo arranjo institucional para o imposto de renda e nós temos também uma contribuição incidente sobre a receita, que é a CBS. Esse novo modelo que se está pensando é um modelo que
na minha opinião, tende a prejudicar o cenário econômico da maioria das empresas no Brasil. E por quê? Primeiro, pense numa atividade no lucro presumido, uma empresa que fatura 30 milhões, vamos supor. Essa empresa ela vai ter uma tributação de 12% sobre faturamento. Claro, há alguns créditos, há um adicional de complexidade para uma empresa que hoje tem o PIS e COFINS do sistema cumulativo. Claro, para o nosso ouvinte aqui é um tema bem complexo, mas ele aumenta a complexidade e aumenta a carga tributária no setor de serviços. No que toca à tributação dos dividendos, as grandes empresas, se nós colocarmos na conta, são 18% de imposto de renda, mais CCLL. A sobra disso é tributada os dividendos, não tem um aumento assim tão significativo. Então, para as grandes empresas, as grandes corporações que apuram seus tributos a partir do confronto de receitas e despesas, isso não muda tanto. Agora, para o médio empresário, o funcionário que tem a sua clínica, aquele empresário que tem o seu escritório de contabilidade, para esse, realmente, os impactos vão ser muito significativos e entendo serem negativos. Na minha visão, essa reforma tributária está sendo muito apressada e não houve o devido debate, o pensamento sobre os impactos em todos os setores econômicos. Já lhe perguntando qual é o próximo passo, lhe pergunto também o que está acontecendo. É mais uma discussão polêmica, porque recentemente a gente até repercutiu aqui com uma especialista na área sobre as questões trabalhistas, né? E tinha passado na Câmara, e ela disse aqui, né, em entrevista ao vivo ao CBN Ramp, você lembra, né, Matheus? O seguinte, olha, na minha opinião, tem muito mais contra do que pró essa discussão e tal. Dito e feito, a polêmica foi instalada no Congresso Nacional e não passou no Senado, né? Então, o governo teve uma derrota depois na sequência no Senado Federal. O que está acontecendo em relação a essas discussões e qual seria o próximo passo em relação especificamente ao imposto de renda? Porque ao alterar essa lógica, veja, se tudo isso que eu estou falando realmente se concretizar, se os planos do Arthur Lira se concretizarem, que consistente na tributação em 12% sobre a receita, mais o novo formato de imposto de renda e dividendos, o que vai acontecer é que muitas pessoas jurídicas vão passar a serem pessoas físicas. Como acontece, por exemplo, produção rural. É comum um produtor rural que tem um faturamento expressivo fazer tudo na pessoa física, ser um empregador pessoa física. Então, se esses eixos, né, essas formas de custeio do Estado realmente forem aprovadas nesse formato, vai reacender uma grande discussão, que é a distribuição disfarçada de lucros, que é nada mais do que a empresa bota o carro no nome do diretor, as contas pessoais se misturam com a da pessoa física, porque muitas empresas, especialmente as familiares, o patrimônio da pessoa física e da jurídica não é assim tão distante. É sempre importante que se distancie, mas o carro dele é o lucro que vem para o empresário compra o seu carro. E hoje não temos essa discussão. Com o novo formato, essa discussão sobre a distribuição disfarçada de lucros e até mesmo a despejotização, né, que hoje nós falamos da pejotização, essa reforma tende a criar um fenômeno da despejotização. Então, é algo a gente está acompanhando com muita atenção. É importante que o ouvinte também já comece a pensar, formar sua opinião, bota no lápis ali qual a repercussão na sua atividade, porque realmente é uma nova forma, o imposto de renda e a CBS é uma nova forma de pensar a tributação brasileira. Vai ter um impacto bem, bem significativo. Doutor Rodrigo, obrigado por nos atender, obrigado pela entrevista. Voltaremos com certeza a conversar em outras oportunidades, uma discussão que segue e, como o senhor mesmo diz, com impactos importantes. Obrigado mais uma vez. Obrigado, estou sempre à disposição.